profetiza sobre esses ossos. Diz-lhe: ossos secos, ouve o quê? Não, está fraco. Ouve o quê? Ouve a palavra do Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus queridos, deixa eu falar algo para você. Para a gente entender o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, nós temos que meditar no capítulo 36 de Ezequiel, principalmente no versículo 16 em diante, aonde Deus vai estar falando ali da restauração de Israel. Outra coisa importante, no versículo 20 ao 23, Deus ele vai, devido a Israel ter se espalhado por causa da sua rebeldia, e eles profanaram o nome do Senhor. Mas no versículo 20 de Ezequiel 36, capítulo 16 ao 23, Deus promete santificar o seu santo nome, para que todas as nações saibam que Ele é o Senhor. No versículo 24 até o 28, ali Deus vai fazer mais ou menos umas 10 promessas para o povo de Judá. Para o povo de Judá, Deus vai fazer mais ou menos umas 10 promessas, né? A promessa de quê? De trazer eles de volta de todas as nações, e essa profecia ainda não se cumpriu. Ela vai se cumprir no final da grande tribulação. Os judeus já estão voltando para Jerusalém já. No final da grande tribulação vai se cumprir essa profecia aqui. Deus promete derramar água pura sobre eles. Deus promete dar um coração novo para eles. Deus promete tirar um coração de pedra deles. Deus promete tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. Deus promete eles andarem nos estatutos e na lei do Senhor, na palavra. Deus vai dar um nome para eles. Eu digo: vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no capítulo 36 fala da promessa de restauração de Israel. Só que quando nós chegamos aqui no capítulo 37, meditando no capítulo 37, primeiro, começando no versículo 1, Deus vai mostrar para o profeta a situação do povo judeu, a situação dele, que o povo que Deus vai restaurar, a situação que do povo que Deus vai transformar, a situação do povo que Deus vai mudar a história. E qual é a situação? Deus vai mostrar para o profeta em visão. Ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. No versículo 2 ele diz: e me fez andar ao redor dele, e eis que era muito numeroso sobre a superfície do vale, e estava sequíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma verdade para nós que fomos chamados a fazer a obra de Deus. Quando você vê a coisa com muita facilidade, quando você vê o movimento muito grande, quando você vê as coisas os tempos muito cheios, é de desconfiar. Porque para quem tem compromisso com a verdade, o tempo que nós estamos vivendo é desafio, irmão. É desafio. E não tem um desafio maior, irmão. Não tem um desafio maior do que o profeta Ezequiel. O profeta, ele está onde com o povo? Ele está cativos na Babilônia. Não é porque ele está mais sendo rebelde,
Mas porque ele foi, os babilônios levaram os judeus da Babilônia de Israel, eles levaram de três maneiras, de 3 vezes. Primeiro foram os jovens, Daniel, seus amigos, mais outros jovens. Depois foram mais 400, Ezequiel foi no meio. E depois foram os restos que eles chegaram arrebentando tudo. Então, presta atenção para cá. Ele está com os cativos na Babilônia. E Deus permitiu, não foi Deus que mandou o povo para a Babilônia. Não foi Deus que mandou o povo foi para a Babilônia. Deus permitiu que o povo fosse para a Babilônia por causa da rebeldia do povo. Se dependesse de Deus, o povo estava adorando ele lá em Jerusalém. Mas pela rebeldia, Deus permitiu que os babilônicos levassem eles cativos para lá. Porque Deus não fez ninguém para ser escravo, irmão. Deus não fez ninguém para estar cativo, irmão. Muitas das vezes nós estamos numa situação política por causa da nossa desobediência à palavra de Deus. Agora olha a situação. O profeta está como os cativos na Babilônia. Deus levanta ele como profeta lá. Jeremias em Jerusalém, profetizando lá, em Judá. Deus levanta ele na Babilônia como profeta. Deus fala ele até ser glória. Vou restaurar o povo, vou mudar a história e vou até a pele. Agora eu vou te mostrar a situação do povo que eu vou restaurar. Vem comigo. Aí Deus em visão pega ele e coloca onde? No vale. No vale. E se eu olhar esse povo aí, eu vou mudar a história. Esses ossos aqui, olha a situação do povo aqui. É essa a situação do povo que eu vou restaurar. É essa a situação do povo que eu vou purificar. Assim está o povo, entendeu? Que eu vou mudar a história dele. Então, olha, Deus, o profeta está como cativo. Deus levanta ele como profeta. E aí, para ele profetizar, coloca ele no vale para profetizar para o osso do irmão. Se fosse algum obreiro que de Maravilha tinha desistido muito tempo. O interessante é que ele diz aqui, ó, e o Senhor me pôs no meio de um vale e me fez andar ao redor dele. Deus não colocou ele no vale para ele ficar sentado. Deus não colocou ele no vale para ele ficar parado. Deus não colocou ele no vale para ele ficar estável. Eu estou filmando aqui. Olha, estou te colocando aqui. Agora levanta e anda e dá uma olhada. Dá uma olhada nesse cenário aí, meu filho. Vamos olhar. E não andar naquele lugar. Ao andar, ele vai ter visão de 2 coisas. Esse era muitíssimo, é muito numeroso, mas também estavam simples. Você já imaginou a situação? Você já imaginou? Agora, mas pastor, o que é que tem a ver essa mensagem de Ezequiel 37? Mas tem tudo a ver com a igreja. Tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, meus queridos e amados irmãos. Mas pastor, ele está falando de vale de osso. Pois é verdade mesmo. É vale de osso mesmo. E que onde é que está o vale aqui no meio da igreja? Está aqui, ó. O vale dessas paredes aqui. Mateus capítulo 21, versículo 12, quando Jesus disse no versículo 13: a minha casa será chamada o quê? Mas está parecendo mais um vale de nossos filhos. Está parecendo mais um vale. Por que, pastor, que está parecendo mais? E quem é os ossos? Obreiro que não ora. Irmão, ciclo de oração. Mocidade. Até porteiro também estava dessa. É o porteiro da escritura.
que estão aí são os ossos secos. Porque quando você não ora mais, quando você não jejua mais, quando você não lê a Bíblia mais, quando você não congrega mais, quando você não evangeliza mais, é porque você já virou um vale de osso seco. Você já virou um osso seco. Louvado seja o nome do Senhor. Só que assim como Deus tinha o profeta lá, eu estava falando com a minha esposa, eu disse, olha, eu ia pregar, eu passei segunda, terça e quarta, quando o pastor João me convidou para pregar sobre de missões do mundo, e a gente, pela misericórdia de Deus, a gente pode pregar em tema, em cima de tema. Eu disse, eu passei 2, 3 dias meditando em outra mensagem. E quando eu fui na quinta-feira à noite, eu estava de madrugada, e o Senhor falou no meu coração, o Espírito de Deus falou no meu coração, estava orando, e Ele falou no meu coração, prega Ezequiel 37. Até eu peguei, mas é culto de missões. Mas é culto de missões. É para culto de missões. Você vai entender por quê. Quem sabe você entrou aqui que nem o povo lá que estava na Babilônia. Mas você vai sair vivo daqui essa noite, se você receber essa palavra. Olha, a situação do povo era tão triste. Quer ver uma coisa? Abre aí, Salmo 137 aí. Olha aí, Salmo 137, amém. Olha o que ele diz aí no Salmo 137, versículo 1 e 2. Oh, glória a Jesus. Para você ver que tem tudo a ver com a igreja hoje do século 21. O que ele diz aí? 137, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos e lembramos, nós de Sião. Olha o que estou dizendo. Junto ao rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Eles estavam lembrando quem ele era. Eles estavam lembrando da adoração a Deus. Eles estavam lembrando do momento de glória que eles tinham quando eles estavam na casa do Senhor. Eles estavam lembrando do momento que, entendeu? Que eles iam para a casa de Deus orar, que eles iam para a casa de Deus adorar o Senhor. Eles estavam lembrando do tempo que eles iam jejuar, consagrar a vida deles ao Senhor. Agora olha o versículo 2, o que eles fizeram, o que ele diz? Eu salguei, guiar no meio dela, penduramos as nossas harpas. Olha, irmão, o interessante é que ele diz no versículo 1, junto ao rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Hoje o negócio está pior, porque tem gente que chora mais. O negócio está tão seco mesmo que nem chorar, não sai mais para lá. Lá eles estavam com o osso seco, lá vai sair uma lágrima assim. Hoje eu estou trabalhando, por isso que não sai mais nada. Não tem mais quebrantamento. E o pior que eles fizeram, no salgueiro que havia no meio dela. Depois que eles fizeram, penduramos a nossa harpa. Quem cantava não cantava mais. Quem pregava não pregava mais. Quem profetizava não profetizava mais. Quem evangelizava não evangelizava mais. Está diferente para hoje? Mas hoje, se você tomar de posse da palavra, hoje é noite de restauração. Hoje é noite de Deus mudar a história da tua vida. Você que não cantava vai voltar a cantar. Você que não orava vai voltar a orar. Você que não jejuava vai voltar a jejuar. Você que não evangelizava, você vai pedir essas 15 Bíblias para o pastor João Batista e vai ganhar 15 almas para Jesus e vai mudar a história dessa igreja. Essas cadeiras não vão mais ficar secas. Eu profetizo no nome de Jesus.
doutrina vai passar a mostrar. Agora olha aí, Ezequiel 37. Ezequiel 37, vamos lá. O versículo 3. Depois que ele olha lá, viu que eram numerosos, que estavam sequíssimos. Aí no 3 Deus pergunta para ele: quê? Porventura, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Porque ele disse: Senhor Jeová, tu as sabes. Se fosse o pastor João Batista que estivesse perguntando para ele, certamente ele ia pensar para dizer que não podia, que não tinha como. Mas ele sabia que quem estava perguntando para ele era o Deus que havia derrubado as muralhas de Jericó. Era o Deus que havia aberto o rio Jordão com Josué. Era o Deus que havia aberto o mar vermelho com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Tu sabes, Senhor. Aí, isso aqui é interessante. É mesmo? Tu crê que eu posso fazer isso? Eu creio, Senhor. Pois então faz o seguinte: profetiza, profeta. Profetiza. Ó, para ressuscitar os mortos, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai usar o profeta como instrumento e vai dar para ele como ferramenta a palavra. Pastor João Batista, a visão aqui pode estar igual a que está dirigindo, né? Mas Deus me levantou como profeta, como instrumento, se deu as suas forças, e a ferramenta está aqui, é a palavra. A palavra. E vamos dormir no versículo 4. Então, profetiza sobre estes ossos. Diz: osso seco, ouve a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem esperança, ainda tem esperança. Agora olhe para cá. Olhe para cá. Por que Deus não mandou o profeta louvar sobre os ossos? Por que Deus não mandou o profeta orar sobre os ossos? Por que, meus irmãos? Por quê? Sabe por quê? Não, né? Quer saber? Porque osso seco não se ressuscita com louvor. Osso seco não se ressuscita com oração. Osso seco se ressuscita com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Nós precisamos valorizar mais a palavra, irmão. Nós estamos priorizando mais o louvor do que a palavra. O culto começa às 7 horas. Em muitas igrejas é 1h40 de louvor, irmão. Aí quando dá 20 minutos para terminar o culto, quem está dirigindo tem a cara de pau, chega por perto e diz: aí ele propõe, você tem 20 minutos, porque 9 horas a gente termina o culto. Quer dizer que tem pressa para terminar o culto quando é a palavra, mas quando é o louvor não tem pressa para terminar o culto, meu irmão. Abacuque, quando teve a conversa com Deus, no capítulo 1, ele teve a conversa com Deus, ele ficou indignado com Deus, porque ele viu as costas de Israel no pecado e tudo, e ele perguntou: Senhor, tu vai castigar esse povo desse teu? Eu vou. Mas como é que o Senhor vai fazer para castigar eles? Eu vou usar o Babilônia para castigar eles. Aí ele ficou indignado. Senhor, esse povo está nessa situação rebelde, tu vai usar um mais rebelde do que eles ainda para castigar eles. Ele disse: não, mas depois eu vou tratar com os babilônios. Aí no capítulo 3, Deus, a Bíblia diz que ele subiu para a torre de vigia.
dia e foi orar. E o texto fala a hora do cântico, a oração de Abacuque em forma de cântico. E olha como Abacuque começa a oração dele: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Louvado seja o nome do Senhor. Está na hora da palavra causar temor no nosso coração, irmão. Mas para começar a causar temor no nosso coração, ela tem que ser prioridade nos nossos cultos. Quando você vai lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, fala da prisão de Paulo e Silas, na segunda viagem missionária, versículo 25. E lá dentro eles vão usar 3 ferramentas. Na meia-noite, Paulo e Silas oravam. E você está vendo para quem? Pois é. Vou deixar essa mão para outro dia, viu? Porque está deixando bem claro lá, você está indo para Deus. E para que está indo para Deus não é de qualquer jeito, não. Deus não recebe qualquer coisa, não. Tá? Não venha querer dizer que é para Deus se você, quando vão ensaiar a língua do joelho para orar 10 minutos, irmão. É a mãe chegando, o playback lá, o playback, dá uma para cada uma, entendeu? E começa, entendeu? E aí diz que é para Deus, isso aí não é para Deus, não. Porque a Bíblia diz bem certo: Paulo e Silas oravam e cantavam o hino para Deus. Você deve estar cantando para o pastor, deve estar cantando para você mesmo, deve estar cantando para outro, mas para Deus não. Para Deus tem que ter preparação. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 18 que são cânticos espirituais. E quando fala de cânticos espirituais, fala de preparação. Toma o joelho para orar, faz um propósito de consagração. Na hora que estás ensaiando o louvor, Senhor, é para a tua glória, pega. Hoje o louvor de muitos departamentos de irmã, de jovem, de obreiro, que agora obreiro é para evangelizar. Só tem obreiro cantando, a gente não vê mais obreiro na rua evangelizando. Os obreiros ficaram tão preguiçosos para evangelizar que inventaram agora até um grupo de obreiros para cantar. Aí vai ter um negócio. Mas ó, Paulo e Silas oraram, cantavam hinos a Deus. E a Bíblia diz no versículo 32. E o carcereiro pergunta: o que farei para ser salvo? Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus. As 3 ferramentas que eles usaram no cárcere: a oração, o louvor e a palavra. Com a oração você pode ler no texto: Deus manifestou o seu poder em forma de terremoto. Com o louvor, Deus abriu portas e as cadeias. Mas com a palavra, o carcereiro foi salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então bora pregar a palavra. Bora dar tempo para a palavra. Porque se a palavra não mudar a vida das pessoas, oração, louvor, não vai mudar, irmão. Quando Jesus venceu Satanás no deserto, ele venceu por quê? Com a palavra. Vai de Satanás, porque está escrito. Vai de Satanás, porque está escrito. Vai de Satanás, porque está escrito. Satanás não pediu de um monte de vida que sai para o macharelo. Não tem nem que virar de frente. Poder da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí olha só. Olha o que Deus vai fazer aí através do poder da palavra. Vamos lá, Ezequiel 37. Profetiza sobre esses ossos. Diz: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Aí no versículo 5, o que é que ele diz? O que é que ele diz no versículo 5 de Ezequiel 37? Porém,
voz o meu espírito nesse, você entendeu? Ezequiel 37, 5. Diz assim o Senhor Jeová, esses justos, quem farás entrar em vós o Espírito? Farei entrar em vós o Espírito e o quê? Através de quê? Do poder da palavra. Porém, carne sobre vós. É isso que está escrito aí? Através de quê? Do poder da palavra. Porém, nervos sobre vós. Tem dois. Através de quê? Do poder da palavra. Porém, peguem sobre vós. Através de quê? Do poder da palavra. E porém, vós o meu Espírito e viverei através do poder da palavra. Aí o versículo 7, olha o versículo 7 aí. Está aqui no versículo 7? Então profetizei como ele me ordenou. Qual é a ordem? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que aconteceu? O que aconteceu? E houve um ruído enquanto eu profetizava. Sabe o que é isso? Ele está começando, ainda não terminou de profetizar. E o milagre já está acontecendo através do poder da palavra. Ele ainda está profetizando e o poder da palavra já está se manifestando. E houve um reboliço. Aí olha só o 8. E olhei, eis que veio carne sobre eles, através do poder da palavra. Veio tendões sobre eles, através do poder da palavra. Veio pele sobre eles, através do poder da palavra. Versículo 9, a parte final do versículo 8. Mas não havia deles o Espírito. A obra não estava completa. E Deus não deixa a obra pela metade. Deus, quando faz, ele faz por completo. Aí versículo 9. Então me disse o Senhor: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, diz ao Espírito: vem dos quatro cantos e assopra sobre esses ossos para que vivam. Versículo 10, versículo 10. Então o que aconteceu? O que aconteceu no versículo 10? O que foi que aconteceu? Profetizei como ele me ordenou. O que aconteceu? E o Espírito entrou nele. Em quem que o Espírito entrou? Em quem que o Espírito entrou? E se colocaram o quê? Em pé. O que mais? Um exército grande e numeroso. Glória a Deus. Aleluia. Primeira coisa, olha para cá. Ezequiel, no versículo 1, ele vê o quê? O que é que ele vê lá no versículo 1? Um vale de quê? Ezequiel está vendo um vale de nossa seca, não? No versículo 10, Deus está levantando o quê? Deus está levantando o que no versículo 10? No versículo 10? O exército. Ezequiel, olha para cá. Ezequiel estava vendo um vale de ossos secos. Deus já estava vendo um exército. Olha o versículo 10. 3 coisas que Deus quer fazer contigo essa noite. A primeira coisa que Deus quer fazer contigo, quando o Espírito Santo que está aqui essa noite entra na tua vida, ele quer te ressuscitar. Ele quer te dar vida de novo. A segunda coisa, que depois que ele te der vida, depois que ele te ressuscitar espiritualmente, é você que está morto espiritual, está pior do que o vale de osso seco lá de Babilônia. Quem sabe que está 10 vezes seco, né? Nem chora mais, ainda chorava, você nem chora mais. Depois ele vai fazer o quê? Depois que ele te ressuscitar, ele vai te levantar.
Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado. O Senhor levanta com as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que Ele vai fazer contigo, eu profetizo, Ele vai te encher do Espírito Santo. A Bíblia tem uma promessa de Deus para a igreja, diante de Jesus de buscar ela, dele mover, aleluia, as igrejas de todo mundo que glorificam a Ele, através do seu Espírito Santo. E esse avivamento é para hoje, não é para amanhã nem para depois. E a terceira coisa que Ele vai te fazer, depois que Ele fazer isso, encher os crentes do Espírito Santo, um exército vai se levantar na terra. E você pode fazer parte desse exército a partir de hoje. A partir de hoje. Deus não quer fazer isso, Ele quer começar pela tua vida. Jesus nos levantou para ser exército, não foi para ser vale de ossos secos. A promessa ainda está de pé, Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Olha o primeiro versículo 10. E digo: o meu conselho, o meu propósito ficará de pé, e farei toda a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? É te levantar. É te levantar espiritualmente. Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? É te encher do Espírito Santo. Não é derramar, não é gotinha, não. Ele quer te encher, ele quer transbordar na tua vida. Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? É fazer de você um missionário. Levantar você no meio desse exército. Aleluia, um exército poderoso. Porque Cristo é um general. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque pelo nome de Jesus. Se coloque pelo nome de Jesus. Cadê o presbítero Luciano para cantar?